Fala pessoal, tudo bem? Daniel aqui, como sempre, tentando trazer conteúdo inteligente, conteúdo diferenciado e queria comentar um pouco da abertura das Olimpíadas hoje. Eu sei, é o conteúdo de alguns dias atrás, já tem um tempinho de Olimpíadas, mas às vezes eu prefiro trazer o conteúdo depois de conversar com outras pessoas, depois de me informar, depois de ver, do que tentar pegar uma trend de YouTube, fazer alguma coisa rapidamente e acabar falando bobagem ou falar sem refletir simplesmente para falar rapidamente. E o que eu queria comentar nem é tanto uma visão só minha, mas vou abordar dois aspectos. Primeiro, a questão de religião, de ofensa à religião, sobre proibir isso ou não. Então, até um pouco mais factual do que antes desses dois aspectos. Algumas pessoas até comentaram que não foi baseado na última ceia. Até levantaram outro quadro, Festa dos Deuses, que é bem parecido, que falaram que pode ter servido de inspiração, enfim. E ninguém sabe exatamente no que foi baseado ou não, ou qual era a intenção. Mas essa questão, é parecido, ofendeu. Isso é bem complicado se você considerar a nossa sociedade hoje, por quê? Vamos pegar outras religiões. Tem a religião nórdica, tem a religião grega, antiga, que hoje em dia é chamada de mitologia grega. Temos, por exemplo, a religião hindu, que eu vou citar essas três. Por quê? Porque essas três que eu estou escolhendo? Porque nós temos, por exemplo, o Thor na Marvel. Isso é um desrespeito? Pegar o deus do outro e colocar dessa maneira, adaptar ele para uma história em quadrinhos e agora para os filmes? Da parte de mitologia grega, eu nem preciso falar. Quantas histórias não tem com Zeus, com tudo, tem um monte. E da parte hindu também tem algumas. Um exemplo que alguém citou que é bem diferente, por exemplo, é a Shiva no Mortal Kombat, que é inspirado, ou pelo menos até onde eu sei, procurei, tem uma certa semelhança, enfim. Então, você tem uma questão de outras religiões sendo colocadas. Isso é desrespeitoso? E bate numa questão interessante. Por que poderia com uma religião? Por que não poderia com a outra? Por que você falaria, tipo, olha, esta religião eu posso, olha, esta é intocável? Fica complicado. E algumas pessoas que eu conversei, de novo, eu conversei com mais de uma pessoa, então por favor não leve para o coração se você está vendo isso, porque pode não ter sido com você. Eu tive conversas muito boas sobre isso, mas algumas pessoas deram algumas respostas tipo: olha, a minha religião é verdadeira. E daí você complica. Porque quando você fala, tudo bem, um mais um é igual a 2 que você prova, você pode falar em verdade. Quando você está falando em crença, é complicado, para não dizer impossível, você falar que a sua é verdadeira e por isso você pode e o outro não. Porque todo mundo vai falar que a deles é verdadeira. Em alguns casos, como por exemplo o nórdico, entraria a questão de que quase não tem mais seguidores hoje. A própria religião grega, ou que a gente chama ela de mitologia, né? Eu não sei se ainda haveria seguidores dela, mas eu imaginaria que não, ou muito pouco. Então você teria isso como, vamos dizer assim, como talvez agravante ou como modificador. Mas ainda assim complica. Quer dizer, o que pode, o que não poderia para cada uma delas. Então eu prefiro, nesse caso, e da opinião minha, um pouco da questão da liberdade. E depois eu vou entrar no segundo ponto, mas assim, você não pode impor uma censura por algo religioso. Ah, meu Deus, você fez uma obra com Jesus, eu acho que isso está errado. Ah, vou até jogar alto. Meu Deus, você fez um filme pornô entre Jesus e Maomé, vou proibir isso. Não estou dizendo que é de bom gosto, que é o segundo ponto que eu vou entrar. A questão da ofensa, se isso ofende ou não, mas não quer dizer que você pode chegar e proibir como algumas das pessoas falaram. Tipo, eu vou proibir, a minha religião é intocável. Se tem um caso bem extremo, quer dizer, um filme pornográfico, enfim, mas é justamente esse o ponto. Se você você qual é a intenção disso é complicado, mas você chegar e falar, meu, eu vou proibir porque a minha religião tem que ser preservada, você começa a entrar também num outro caminho. Você poderia entrar de novo isso para as outras religiões, para a religião nórdica e onde isso termina. Então, ao contrário do que nesse ponto do que muita gente comentou, eu não sou a favor de uma proibição, falar isso tem que ser preservado, tem que ser proibido. Porque você começa a entrar numa questão de censura prévia, que pode ser depois bem problemática, não só para a liberdade de expressão, mas para qualquer crítica. E principalmente se isso começar a ser expandido para outras religiões que podem exigir o mesmo direito. Então é muito complicado essa questão de tipo, olha, isso está ofendendo a minha religião, eu não tolero. Mas daí vem o segundo lado, que é a questão de se sentir ofendido. Qualquer pessoa pode ou teria, vamos dizer assim, se sentir ofendido.
O que você pode fazer isso no sentido de proibir é outra coisa, mas também não pode dizer para a pessoa não se sinta ofendida. Então você entra numa questão que é, vou citar de novo, fez um filme pornográfico entre Jesus e Maomé. Meu, você vai ofender muita gente. Muita gente vai achar isso um absurdo. E é direito delas. Independente da sua intenção, independente do que você queria, é um direito delas se sentirem ofendidas, é um direito delas não assistirem, é um direito delas criticarem. Igual tem o direito de fazer um vídeo aqui falando sobre isso, é um direito delas fazer um vídeo criticando, falando que é um absurdo e assim por diante. Então, algumas pessoas também menosprezaram do outro lado o direito de se sentir ofendido. Nota que isso não quer dizer que dá o direito de você fazer alguma coisa, não estou falando que dá direito à violência, não falei nem que dá o direito à censura, quanto mais direito à violência, né? Mas enfim, mas o direito de você se sentir ofendido, de você não querer assistir, de você querer, por exemplo, não consumir as Olimpíadas ou boicotar as Olimpíadas por causa disso, é um direito. Você tem o direito de não assistir às Olimpíadas pelo motivo que você quiser. Seja porque, por exemplo, não quero assistir às Olimpíadas porque eu não gostei do cabelo do apresentador. Seja se você achar, independente de estar errado ou não, que foi feito com o objetivo de ofender a sua religião, ofender seus costumes ou alguma coisa do tipo. É direito seu não querer assistir. Esse é o ponto. E algumas pessoas às vezes tiram esse direito e daí também vai na liberdade de escolha e na liberdade de ação da pessoa. Eu não quero assistir. Tá limpo, não assiste. Você não tem obrigação. Eu quero falar mal da Olimpíada, quero dizer que isso é um absurdo, quero criticar essa abertura. Faça isso. Você tem como fazer vídeo, você tem como gravar, você pode fazer isso. E o ponto das pessoas querendo restringir isso também do outro lado não faz sentido e também não é certo. Quer dizer, você não pode controlar como as pessoas sentem. E chega a ser bem irônico nesse embate, algumas coisas que eu vi, essa dualidade. Uma pessoa querendo proibir a outra de se expressar, mas querendo dizer que ela podia proibir ou fazer alguma coisa, ou quer dizer, que ela pode se sentir como queria e falar tudo, e os outros querendo controlar como os outros sentiam, proibir nesse lado, mas falando que eles podiam se expressar ou fazer o que fosse. E a parte da grande discussão, né, que isso eu nem vou entrar, que só quem passou na cabeça é qual foi a fonte de inspiração. Foi a Santa Ceia, foi a Festa dos Deuses, foi ainda algum outro quadro, né? Quadro com mesa, acho que tem mais do que um, né? Mesa e jantares, enfim. Não dá para alguém pegar e falar é exclusivo meu, seu ou desta obra. Mas, então é isso, cara. De novo, a gente entra nos dois extremos, quer dizer, um falando sobre o outro que não quer fazer. Então acho que é os dois pontos. Você não pode proibir, é complicado você proibir, mas as pessoas têm direito de se sentirem e reagirem como queriam. E um outro ponto que eu não vou entrar para não deixar o vídeo muito longo, porque seria uma coisa à parte, mas também tem o propósito. Qual é o propósito da questão de você de algo que você faz? Então vamos supor que eu publicasse um vídeo pornográfico de Jesus e Maomé. Qual que é o propósito disso? O que eu estou querendo alcançar com isso? Eu realmente estou querendo ofender? Eu estou querendo gerar crítica? E se eu estou querendo gerar crítica, é a melhor maneira de fazer isso? É realmente esta? Ou isso vai soar como uma ofensa? E quem ver o que eu fiz vai chegar e falar: meu, esse cara não queria crítica, ele queria ofender. Então também vale uma questão de pensamento, de evitar más interpretações e pensar um pouco o que os outros vão pensar disso. E daí é uma coisa que você sempre tem que tomar cuidado, justamente por isso. Porque é um direito seu se expressar, que não pode ser tirado, mas também é um direito dos outros ficarem ofendidos. Se você vai falar lá depois, cara, eu me baseei numa outra obra, não teve nada a ver, e a pessoa vai aceitar ou não, em último caso também é uma escolha dela. E daí bateria a última pergunta. Você também pode escolher o que você quer fazer. Meu, você resolveu ficar ofendido, eu já disse pra você que eu me baseei em outra coisa, não quero falar com você, tô achando você um idiota. Seu direito também é achar a pessoa que ficou ofendida um idiota. Ela também não pode, se você não pode controlar a ofensa dela, você não pode, ela também não pode controlar a sua reação a ela se sentir ofendido. Então, entra numa questão que, de novo, é um pouco assim, eu quero ter a liberdade de sentir, de falar, de agir, mas eu quero controlar a liberdade dos outros, tanto em relação ao que eu faço, como enquanto em relação ao que eu sinto. Não existe. Você acaba tendo os dois para os dois lados, seja pro bem ou pro mal. Então, assim, não vou comentar muito se foi de bom ou mau gosto ou não, até porque sendo transparente eu vi pouco disso, porque eles tiraram os vídeos, então consegui assistir esse vídeo da abertura, eu vi pouco, não vi com o contexto dos comentários, e acho que até um pouco irrelevante. Eu acho que, ou pelo menos pro momento, mais do que o que eles quiseram fazer, se eles ofenderam ou não, até porque tem semelhança mesmo com o quadro Festa dos Deuses que eu vi, se é que foi ele a inspiração,
Enfim, eu acho que a principal questão é essa, quer dizer, quando que a gente ofende ou não uma religião, principalmente pensando em outras, como eu falei, e o direito da pessoa de também, ok, a pessoa tem direito de fazer, mas a outra de se sentir ofendida. É isso, pessoal. O que você achou da abertura? Tem algum comentário? Se quiser comentar também, o que você acha, por exemplo, do Thor, dessas questões? É ofensivo? Poderia ser considerado ofensivo para essas religiões? Comenta aqui. Até o próximo vídeo.